Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande ter a presença da professora Célia Tomachuk. Desculpe se não foi essa a pronúncia correta, e do professor Antônio Carlos. O professor Antônio Carlos e eu nós estamos fazendo maratona já há muito tempo de TCC. Seria melhor fazer de maratona de Netflix, mas nós estamos na do TCC. E nós vamos vai ser a apresentação do trabalho da aluna Andresa Miranda Gabriel, avaliação de postura da equipe de entrega terceirizada em uma distribuidora de bebidas. Então, você tem 30 minutos, Andresa, para fazer a exposição, e depois nós vamos passar para os professores, né? Uhum. Então, fique à vontade, que a palavra é sua. Nós vamos deixar fechado aqui o áudio e o vídeo, que é para não atrapalhar a gravação da sua apresentação, e depois aí cada um fique da maneira que achar mais conveniente, né? Tá bom? Perfeito. Sucesso. Obrigada, professor. Vamos lá, então. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, vocês terem aceito o meu convite. Muito obrigada mesmo pela presença. Então, eu sou a Andresa, né? Vim aqui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em Engenharia Química, orientado pelo professor Dr. Humberto, e o meu tema é sobre a avaliação de postura da equipe de entrega terceirizada em uma distribuidora de bebidas. Bom, para começar, eu coloquei uma agendinha aqui de todos os tópicos que vão ser passados na apresentação. Então, vamos ter a introdução, objetivo, revisão bibliográfica, metodologia, resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Bom, começando com a introdução, né? Atualmente, né, cada vez mais vem sendo falado em encantar o cliente. E como que se encanta o cliente, né? É preciso atender às expectativas dele, e não só atender às expectativas, mas superar também essas expectativas. Então, um exemplo assim que eu acho bem simples, né, de ser dito, é a criação dos computadores, né? Antes de existir os computadores, as pessoas viviam tranquilamente sem essa tecnologia, e a partir do momento que uma empresa inseriu, né, os computadores na sociedade, as pessoas começaram a utilizar e perceberam que era uma tecnologia que elas realmente precisavam. Então, o foco, né, das empresas é sempre estar à frente da voz do cliente. E para isso, existem muitas métricas de nível de serviço atuais, né, que medem esse nível de serviço, e uma delas é o NPS, né, o Net Promoter Score, onde em apenas uma pergunta a gente já consegue metrificar o nível do serviço. A par disso, também temos a terceirização de serviços, né, que é uma prática bem comum das empresas, principalmente porque otimiza os processos e diminui os custos. E pensando nesse cenário, né, de nível de serviço e terceirização, foi selecionada uma empresa distribuidora de bebidas, na qual utiliza a métrica, né, de nível de serviço principal, NPS, e também possui uma equipe de entrega terceirizada. E pensando nisso, foi pego nessa pesquisa, né, para entender o impacto da terceirização no nível de serviço dessa empresa e analisar as notas baixas de NPS relacionadas a essa equipe de entrega terceirizada. E com essas análises, foi proposto, né, algumas práticas que melhorassem o relacionamento entre o cliente e a equipe de entrega, uma vez que foram analisadas muitas notas baixas de NPS relacionadas à postura da própria equipe de entrega terceirizada. Então, falando sobre os objetivos, né? O nosso objetivo principal é estreitar as relações, né, entre a equipe de entrega e os clientes, e para isso foi necessário, né, avaliar a postura que a equipe de entrega tem atualmente e como que chegamos a esse nível, né? Foi feita uma análise do cenário atual do conhecimento da equipe de entrega sobre a métrica NPS. Então, se a equipe de entrega, ela entende de fato o que é NPS, porque ele é importante, como ele é metrificado. Houve entendimento também da rotina atual de treinamentos da equipe de entrega relacionados a nível de serviço, atendimento ao cliente. Então, se existe atualmente uma agenda específica para esses tipos de treinamentos. Houve também um levantamento das maiores dificuldades entre a relação da equipe com o consumidor.
uma avaliação dos principais motivos detratores logísticos de NPS relacionado à equipe, e, por fim, né, foram propostas medidas para melhorar esse relacionamento entre eles. Bom, começando sobre a revisão bibliográfica, né, serviço ao cliente. Como eu já havia dito, né, na introdução, o cliente ele sempre tem que estar no foco. É necessário tornar a experiência encantadora, não apenas atender às necessidades do cliente. E como que as empresas podem fazer isso, né? Existem 4 princípios para um bom atendimento, né? Listados aqui no slide. Então, o primeiro seria adequar o marketing ao consumidor. Então, não adianta nada uma empresa inserir um produto ou um serviço, né, no mercado, sendo que eles não conhecem de fato o que o público deseja, né? Qual tipo de produto ou serviço eles realmente precisam na vida deles, né? Ou seja, as empresas precisam agregar valor à compra. O segundo princípio seria manter a ética nas relações envolvidas. Um exemplo, né, de manter essas éticas seria cumprir prazos de entrega, cobrar juros corretos, né, para manter essas relações de ética. O terceiro princípio seria o atendimento diferenciado. Vai muito com o que eu disse anteriormente, né, de superar as expectativas básicas. Então, a empresa estar com a mentalidade à frente do próprio cliente para torná-lo fiel à marca. E, por fim, o último princípio, qualidade no atendimento, né? Então, exemplo de profissionalismo, solucionar problemas, fácil acesso aos serviços prestados. Então, por exemplo, um cliente solicitou uma entrega para daqui uma semana e chegou, né? Passou essa uma semana e ele não recebeu o produto. A empresa ela tem que estar, né, com fácil acesso para o cliente acessar, né, ter contato rápido com a empresa, e ela deve solucionar o mais rápido possível, né, o problema desse cliente de uma forma genuína. Bom, falando sobre o NPS, né, Net Promoter Score, é uma métrica muito utilizada atualmente pelas empresas para metrificar o nível de serviço. Em apenas uma pergunta, a gente já consegue mapear esse serviço. Então, como está aqui no slide, a pergunta é: em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa X para algum amigo? E a partir dessa pergunta, a gente consegue metrificar. E é realmente uma métrica que ajuda muito as empresas, inclusive pesquisas indicam que empresas, né, que usam o NPS como métrica crescem 2,6 vezes mais que seus competidores. Falando um pouco sobre a terceirização de serviços, né? Terceirização de serviços, como a gente já sabe, né, quando uma empresa contrata uma outra empresa, né, para fazer produtos, né, ou mesmo atuar numa parte da produção da empresa contratante. E como tudo na vida, né, temos vantagens e desvantagens. Então, uma das vantagens da terceirização seria a redução de custos. Como, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero terceirizar o RH. Como que eu reduziria esses custos, né? Por exemplo, essa parte de rescisões, substituição de funcionários, folgas e férias, todos esses custos seriam da empresa terceirizada e não da minha própria empresa. Uma outra vantagem seria a otimização dos processos, né? Uma vez que você faz um contrato com uma empresa terceirizada, ela é especializada nesse tipo de processo. Então, querendo ou não, né, tem uma grande probabilidade de otimizar o seu processo no geral. E, por fim, a outra vantagem seria oportunidades para investir em outros produtos e processos, né? Então, se você consegue reduzir os custos em alguma parte dos serviços e otimizar os processos, né? Você tem tempo e, né, dinheiro de sobra que antes você não tinha para conseguir investir em outros produtos e processos. Falando sobre as desvantagens, a gente tem também umas listadas aqui. A primeira seria: a longo prazo, a terceirização ela pode causar uma lentidão ou perda na oportunidade de inovação. Então, por exemplo, uma terceirização em que pega apenas uma parte do processo. A terceirizada está com uma parte do processo e a outra parte está com a empresa contratante. Isso faz com que nenhuma das duas empresas, né, tenha uma visão macro, né, 100% do que está acontecendo
com o processo, e isso acaba fazendo com que tenha uma lentidão, né, dessa oportunidade de inovação, justamente porque eles estão acostumados a ver apenas uma parte específica do processo. Uma outra desvantagem seria o choque de missão, valores e visões, porque estamos falando de duas empresas, né, por mais que elas tenham contratos entre si, acaba sendo normal ter esse choque de cultura, justamente porque são duas empresas diferentes. E, por fim, a outra desvantagem seria os erros de processos, né, que eles são vistos pelos clientes como erros da empresa contratante e não pela empresa terceirizada. Então, citando o próprio exemplo aqui do trabalho, de uma equipe terceirizada, o motorista, ele acaba sendo mal educado com o cliente, e na hora que o cliente for responder o NPS, ele não vai pensar, foi a empresa terceirizada que me faltou com respeito. Ele vai, né, pensar que realmente foi a empresa contratante que faltou com o nível de serviço que ele gostaria. Falando agora um pouco sobre a logística, né? A logística é uma área assim muito importante para o processo, porque ela acompanha o produto desde o seu início, né? Desde quando é matéria-prima até a entrega final do seu consumo. Então, é muito importante que a logística esteja alinhada com as necessidades do consumidor. E também é uma área responsável por agregar valor ao produto relacionados a tempo e a lugar, ou seja, a logística tem a função de entregar o produto no tempo que o cliente deseja e no lugar que ele deseja consumir aquele produto ou serviço. E por volta dos anos 80, a logística industrial ela começou a servir como um diferencial para a competição no mercado. Então, foi nessa época também que as empresas começaram a otimizar, né, os seus processos logísticos, terceirizando os seus serviços. E, por fim, para concluir a revisão bibliográfica, né, sobre os treinamentos corporativos. Os treinamentos corporativos, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento dos funcionários, né? É muito importante também para tornar o comportamento do funcionário desejado dentro das normas e culturas da organização, e não só isso, mas também alinhar o processo e desenvolver os funcionários para propor melhorias. Então, se o funcionário está bem treinado, ele entende, de fato, todas as atividades que ele faz, o porquê ele está fazendo isso, ele consegue ter uma visão mais macro do que está acontecendo e consegue enxergar, né, ter uma visão melhor de falhas do sistema que, né, mais para frente ele pode propor melhorias. E acaba sendo um investimento a longo prazo, porque um funcionário, né, bem desenvolvido, além dele conseguir propor melhorias, né, otimizando os processos, futuramente ele pode ser um líder aí, né, da empresa. Bom, agora falando sobre a metodologia, foi uma pesquisa qualitativa, onde foi usado o formulário online, como está aqui nessa imagem do slide, e como que aconteceu, né? Foram 2 formulários com público-alvos diferentes, então, mas todos os formulários tiveram perguntas, né, que permitissem mapear o relacionamento atual da equipe de entrega com os clientes. Então, o primeiro formulário online ele foi disponível para os funcionários que estão responsáveis pela equipe de entrega, totalizando 9 funcionários, sendo eles analistas de rota, supervisor de armazém e gerente de logística. O segundo formulário, ele foi voltado diretamente para a equipe de entrega. Obtivemos, né, 44 respostas com o mesmo intuito, né, mapear o conhecimento deles sobre as boas práticas de serviço. E, além disso, também foi pego um acervo da distribuidora de bebidas sobre os submotivos detratores logísticos, né, relacionados à equipe de entrega. Bom, agora falando sobre o resultado de discussão, né? Começando pelo questionário 1, lembrando que o questionário 1 tiveram 9 respostas, né, dos funcionários que são responsáveis pela equipe de entrega. Então, a primeira pergunta foi se a equipe de entrega sabe o que é NPS. 44,44% dos funcionários disseram que a equipe de entrega não sabe, totalizando 4 respostas. Das outras 5 respostas, né, que afirmaram que a equipe sabe o que é NPS, quando foi perguntado se a equipe de entrega tem o conhecimento da importância do NPS,
a maioria das respostas foram que a equipe de entrega sabe o que é NPS, mas eles não entendem de fato o que causa, né, na companhia esse NPS e como ele é metrificado. Apenas uma resposta realmente afirmou que todos os funcionários têm ciência do que é a importância e como o índice é metrificado. Então, nessas respostas aqui, a gente já consegue mapear que talvez falta um pouco de conhecimento, né, de NPS para a equipe de entrega. Agora, falando sobre a segunda pergunta, né? A equipe de entrega possui treinamentos focados em NPS? E se sim, com qual frequência? Nessa pergunta, muitas respostas foram divergentes, né, com relação à frequência desses treinamentos. Então, tiveram perguntas dizendo que não existe treinamento, mas sim um cheque de retenção semanal, o treinamento ocorre a cada 3 meses, 6 meses, a transportadora reforça com a equipe as boas práticas, mas não há um dia específico sobre o tema. Então, aqui a gente já consegue levantar também que não existe uma agenda, né, específica sobre treinamentos focados em NPS, boas práticas e afins. Sobre a terceira pergunta, né, quais as maiores dificuldades que os funcionários sentiam pensando na relação da equipe de entrega com o cliente? A maioria das respostas, né, foram dificuldades relacionadas a melhores práticas. Então, foi respondido que a equipe não é transparente com o cliente, falta de comunicação, falta de interesse genuíno, né, em ajudar o cliente. E também tivemos respostas falando de falta de treinamento, o que faz sentido com as outras discussões, né, das perguntas anteriores. E, por fim, a última pergunta do questionário 1 foi perguntado quais treinamentos que os funcionários sentiam falta, pensando na relação entre a equipe e os clientes. Então, tivemos alguns temas aqui bacanas, como cordialidade, impacto que o NPS gera no negócio, capacitação para que as equipes possam direcionar os problemas, como a equipe pode abordar o ponto de venda. Foram temas, assim, bem diferentes um do outro que foi citado. E, para juntar, né, a discussão do questionário 1, foi pego também os submotivos detratores logísticos da própria empresa distribuidora de bebidas. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem o pretinho, né, que é o year to date de 2022, e o verdinho são as notas de março de 2022. Então, o year to date são as notas de janeiro, fevereiro e março de 2022. Eu vou citar as que têm mais porcentagens, né? Então, falando sobre a entrega com produto faltando e produto não entregue, que foram as piores notas, né? Os piores problemas relacionados à equipe logística, né? Realmente, esses são 2 problemas muito grandes da empresa atualmente. E por quê, né? Como que funciona? Atualmente, o pedido ele é feito por um aplicativo. O problema é que esse aplicativo ele não está linkado com a disponibilidade do estoque atual da empresa, né? Do armazém. Então, por exemplo, tem um cliente que ele pede 6 pallets de uma bebida X. Mesmo não tendo no estoque, né, não tendo no armazém, vai ficar disponível no aplicativo. E quando, no dia seguinte, né, que seria para ser entregue esses produtos, ele acaba ou não recebendo esses produtos ou com o produto faltando, simplesmente porque não tinha no estoque. Esses temas não foram discorridos aqui no projeto, porque é um problema assim que a empresa ela já vem lidando, então apenas ele foi comentado por aqui. Falando sobre produto danificado ou vencido, né, onde 15% das piores notas foi relacionado a isso. Essa parte de produto danificado ou vencido não está relacionada diretamente com a equipe terceirizada. Por quê? Para analisar os produtos, né, ver se eles estão tudo certinho para colocar no caminhão e seguir em rota, quem é responsável por isso são os conferentes do armazém. E os conferentes do armazém, eles são funcionários da própria empresa fabricante de bebidas. Falando aqui sobre a postura não profissional da equipe de entrega, né, 12% das piores notas foram relacionadas a isso. Aqui a gente já consegue linkar bastante com o questionário 1, né, uma vez que a maioria das respostas dos funcionários, né, responsáveis pela equipe de entrega disseram que, né,
falta melhores práticas, postura relacionada à equipe de entrega com os clientes. E, por fim, falando desse último tópico aqui, né, dia e horário de entrega ruim, contendo 15% das piores notas de março de 2022. Esse é um ponto também crítico que acontece, né, atualmente na empresa, porque atualmente a empresa utiliza um sistema de rotas, né, dos caminhões, e esse sistema, ele projeta uma rota que tenha o menor custo possível e que atenda o maior número de clientes. Então, acaba ficando inviável se cada cliente virasse e pedisse um horário e um dia específico para entrega. Acabaria saindo das rotas, né, solicitadas pelo sistema. Bom, agora falando sobre o questionário 2, né, lembrando que o questionário 2 tivemos 44 respostas, todas dos funcionários da equipe de entrega. Então, foi perguntado primeiramente se eles tinham conhecimento de que a companhia tem um padrão de abordagem para o ponto de venda. 95,45% dos funcionários disseram que sim, que tem noção, né, que existe esse padrão de abordagem, totalizando 42 respostas. Porém, quando se foi perguntado, né, se ao chegar no ponto de venda, como que eles abordam o cliente? Para responder, né, para pegar todas essas respostas, foi analisado os treinamentos que eles possuem das atividades rotineiras. Foi verificado que eles têm um treinamento único, que é o treinamento de integração, né, dos novos admitidos. Então, todos esses treinamentos rotineiros, eles têm em apenas um dia, né? É uma integração que dura um dia e contém um material com 116 slides. E a partir desse material, fizemos aqui um gabarito, né, para analisar as respostas dos funcionários. Então, a resposta 100% completa para como que o funcionário aborda o cliente seria, além de cumprimentá-lo, né, verificar a nota fiscal, saber se o que ele pediu está certinho com o que está no caminhão, avaliar se a forma de pagamento está correta e analisar também os vasilhames, se o cliente possui os vasilhames, né, que eles precisam recolher, dependendo do pedido, eles precisam recolher os vasilhames. Aqui a gente consegue perceber que apenas 9% dos funcionários responderam corretamente com tudo que estava no treinamento, né, de integração, e 49%, né, que foi a maior parte dos funcionários, disseram que apenas cumprimenta, né? E isso aqui, essas respostas, a gente consegue entender também que talvez falte um pouco de conhecimento dos funcionários com relação a essas melhores práticas diárias, né, das atividades rotineiras deles. Quando se foi perguntado sobre a descarga dos produtos, né, na hora de descarregar todos os produtos do caminhão, aqui também o fluxo foi parecido com a última pergunta, o gabarito foi pego pelo treinamento, né, de integração. Então, a resposta completa seria, né, a descarga dos produtos seria seguindo as normas de segurança, separando, né, de acordo com a nota fiscal, os produtos. E, por fim, colocar, né, esses produtos no carrinho, respeitando o limite máximo, porque não pode colocar tantos produtos também, né? Dependendo se é um vasilhame, se tem vidro, não pode colocar uma determinada quantidade. Nenhum funcionário respondeu de uma forma completa, e a maioria dos funcionários responderam respostas fora do padrão. Aqui também a gente consegue entender, né, que os funcionários podem possuir uma falta de conhecimento por essa parte rotineira da atividade deles. E, por fim, foi feita mais uma pergunta também sobre questões rotineiras, como que eles realizam a recolha de vasilhames, né? Então, quando o cliente solicita algum pedido que precisa recolher os vasilhames, eles precisam estar atentos com 3 tópicos, né? O primeiro seria seguir as normas de segurança, porque, querendo ou não, eles estão mexendo com vidro, então pode acabar machucando, precisam utilizar EPI, eles precisam analisar também a nota fiscal,
porque de acordo com a nota fiscal que eles conseguem retirar o número de vasilhames que eles precisam de fato, e por fim analisar os possíveis refugos. O que seria refugo, né? Refugo é um vasilhame que ele não está disponível para voltar à fábrica, né, e ser reutilizado. Então, exemplos de refugo seriam garrafas de vidro que estão quebradas ou que estão com uma cor estranha, seriam tipos de refugo. Aqui a gente consegue, né, analisar que a maioria dos funcionários responderam, né, lembraram do refugo. O refugo obteve 43% das respostas e nenhum funcionário, né, respondeu com os 3 tópicos com a resposta completa. Aqui um fato interessante é que procurando nos treinamentos de integração foi descoberto que o refugo é uma meta mensal dos funcionários. Então eles sempre estão bem atentos com o refugo, justamente por ser uma meta que a companhia pega mesmo no pé dos funcionários. Então, acredita-se que eles lembraram muito, né, dessa parte, justamente por ser uma meta que eles acompanham mensalmente. E, por fim, a última pergunta, né, foi qual o ponto forte de relacionamento deles com os clientes. A maioria das respostas foram ser educado. Ser educado, né, a gente sabe que é o básico para tudo, né, para conversar com as pessoas, enfim, para lidar com clientes. Porém, tivemos algumas respostas bacanas que eu coloquei algumas aqui, por exemplo, procuro sempre me tornar amigo do cliente, sempre pergunto se ele precisa de algo a mais, tenho anos de companhia, isso faz com que os clientes já estejam acostumados comigo, tenho muita confiança no meu trabalho. Então, essa resposta também leva a entender que os funcionários eles não são instigados a terem melhores práticas com os clientes, né? Uma vez que a maior parte dos funcionários disseram que o ponto forte é ser educado e educado seria o básico do básico. E agora, chegando à conclusão, né? Entende-se que a equipe de entrega ainda não possui conhecimentos necessários sobre o que significa NPS, né? Uma vez que o questionário 1, os funcionários responsáveis pela equipe de entrega disseram que, né? 4 disseram que eles não conhecem, e os que disseram que conhecem, a maioria disse que sabem, mas que não entendem de fato como ele funciona, qual a sua importância e como é metrificado. Não há uma frequência de treinamentos focados em NPS, boas práticas, dentre outros temas relacionados, né? Uma vez que o único treinamento que eles têm é realmente a admissão, né? Logo que eles são admitidos, a integração. E durante essa integração tem apenas uma pequena parte onde fala sobre a experiência do consumidor, mas inclusive não fala sobre o que significa o NPS. O material de integração ele é bastante denso, né? Contém 116 slides e faltam informações importantes, por exemplo, sobre NPS, não tem em nenhuma parte da integração. Acredita-se que faltam conceitos necessários para a realização das atividades rotineiras, uma vez que a equipe de entrega, né, respondeu o questionário 2 de uma forma muito vaga e quase ninguém respondeu as perguntas 100% completas, né? E por fim, né, que eles não são instigados a melhorar suas práticas com o cliente, uma vez que ao se perguntar qual que é o ponto forte deles com o cliente, eles dizem a educação. E aqui foram propostas algumas melhorias, né? A primeira seria um aplicativo com trilhas de treinamentos. Esse aplicativo, ele já existe para a equipe de vendas da empresa distribuidora. E como que ele funciona? É um aplicativo que tem várias trilhas mesmo de treinamentos, desde os mais simples aos mais complexos. E cada treinamento tem um cheque de retenção. E quanto mais você, né, participa desses treinamentos, você tem, né, uma pontuação, que quando você atinge uma determinada pontuação, você consegue trocar por vouchers, por produtos da própria empresa. Então, é uma forma de instigar os funcionários, né, a fazer esses treinamentos. E acredita-se que essa trilha de treinamentos para logística seria interessante, porque já funciona com a equipe de vendas, e seria interessante mapear, né, os treinamentos faltantes, os que eles sentem falta, inclusive os treinamentos, né, os temas que foram comentados,
que faltam no dia a dia dos funcionários, falado pelos funcionários do questionário 1. Também a inserção de metas mensais de NPS para a equipe de entrega seria interessante, uma vez que eles seriam instigados, né, mensalmente a atingir essa meta, citando, né, o exemplo do refúgio. Eles, logo que eu perguntei sobre a recolha dos vasilhames, eles já pensaram no refúgio, então acredito que colocando como meta mensal, colocaria, né, como prioridade para eles. E, por fim, talvez fosse interessante também colocar essa métrica, né, do NPS atrelada ao salário dos colaboradores, né, porque uma vez que mexe com o salário dos funcionários, eles se sentem, né, mais pressionados a entender a meta e a ir atrás, né, de bater essa meta o máximo possível. E é isso. Muito obrigada, gente.